fundamental, intitulado Mulheres Protagonistas de Muitas Transformações e Conquistas. Nos últimos anos, as mulheres vêm adquirindo cada vez mais espaço na nossa sociedade. Porém, mesmo assim, muitas de nós ainda somos consideradas incapazes e colocadas em segundo plano. Nos dias de hoje, ainda temos que enfrentar alguns problemas não resolucionados, como, por exemplo, a desigualdade salarial, a violência e o desrespeito. Durante muito tempo da história da humanidade, as conquistas, lutas e o legado deixado pelas mulheres foi omitido do contexto histórico, o que nos tornou quase invisível na narração de grandes fatos históricos que moldaram nossa sociedade como nós a conhecemos hoje. Por muito tempo, as mulheres não passaram de objetos ou meras reprodutoras, sem voz ou personalidade. Porém, nestes últimos anos, a luta feminina por igualdade, liberdade e por seus direitos vem cada vez mais ganhando visibilidade. E nos dias de hoje, ainda existem muitas mulheres que não se calam diante das injustiças que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Embora invisíveis, existem muitas mulheres protagonistas espalhadas pelo mundo inteiro, inclusive nas nossas próprias comunidades. Essas mulheres merecem reconhecimento e é muito importante que elas adquiram visibilidade no contexto escolar, através de aulas, independente da disciplina, que irão apresentar ao aluno os grandes feitos e a importância que as mulheres tiveram não apenas no contexto histórico, mas também como no cultural e contemporâneo. Essas mulheres, caso recebessem devido mérito, poderiam ter muito a contribuir, compartilhando seus saberes e suas experiências. Já as mulheres que são omitidas dos livros de história poderiam ser resgatadas através de projetos interdisciplinares realizados por alunos e professores que enriqueceriam a aprendizagem dos alunos. É dever da escola proteger e defender as pessoas que sofrem com os estereótipos sociais. As mulheres, por exemplo, são vítimas dos estereótipos de gênero. O conhecimento das pioneiras que impulsionaram as mulheres em suas conquistas se faz necessário no ambiente escolar. É direito dos alunos conhecê-las e cabe à escola a responsabilidade de proporcionar esse aprendizado. Delimitação do problema. Como dar visibilidade às conquistas e avanços femininos nos conteúdos curriculares e na comunidade escolar. Hipótese. A perspectiva para a visibilidade do protagonismo feminino ao longo da história pode se dar através do conhecimento de seus feitos e conquistas, a partir de aulas e atividades multidisciplinares realizadas entre todos os professores e estudantes da escola, no contexto de conteúdos vivenciados e eventos escolares ao longo do ano letivo. As mulheres vêm realizando grandes feitos desde o princípio da humanidade, mas o sistema patriarcal vem as silenciando por muito tempo. Elas vêm quebrando esse silêncio e, com isso, algumas de suas grandes conquistas se revelam. A luta feminina por justiça, igualdade e direito justifica esse projeto que visa dar notoriedade à sua luta e suas conquistas. Mulheres que foram muito importantes para a humanidade, que infelizmente foram omitidas no livro de história e no próprio âmbito escolar. E também mulheres da nossa própria comunidade que não têm o devido valor que merecem. Partindo para o contexto biográfico de notáveis mulheres como Maria Quitéria, Fernanda Montenegro e Cecília Meirelles, entre tantas outras, justifica esse projeto com o intuito de visibilizá-las e mostrar à classe estudantil a importância da revisão e do estudo da história, e também da história não contada e da injustiça cometida. Há inúmeras mulheres que realizaram grandes feitos na humanidade, mas com esse silêncio histórico, elas não ganharam o devido valor que merecem. Com a quebra desse silêncio, isso será possível. Mas para isso acontecer, é necessário estudar teorias escritas por mulheres
inserir o pluralismo das ideias e expor a desigualdade que ainda existe entre o feminino e o masculino, não só no aspecto cultural, mas também no financeiro. Se a construção da imagem feminina ao longo da história pode ser compreendida até os dias de hoje, é de fundamental importância que as escolas adotem esse tema em seu currículo. Objetivo geral: apresentar no âmbito escolar espaços midiáticos, biografias, fatos e conquistas de mulheres que deixaram ou deixam suas marcas, suas habilidades e contribuições ao longo da história, assim como suas lutas pela igualdade e respeito na sociedade. Fundamentação teórica. Conforme citação de Mary Wollstonecraft no livro de Barcela, a mulher é ensinada desde garota que a beleza é o cetro da mulher, a mente se molda ao corpo e, perambulando em torno de sua gaiola dourada, procura apenas enfeitar sua prisão. Ou seja, desde muito nova, a menina é ensinada que ela precisa ser feminina e se voltar apenas para sua beleza, para a maternidade, para cuidar de sua casa e de sua família e não se dedicar a assuntos intelectuais e de raciocínio para que não se envolva em questões políticas, sociais e culturais. Sendo criada com esses princípios e vivendo nessa gaiola dourada sem se libertar, ela acredita que está feliz. À medida que ela vai crescendo, ela vai sendo educada para isso, para ser a bela, e o menino para ser a fera. Mesmo que ela tenha nascido sem nenhuma beleza, a sociedade impõe que ela tem que ser a bela, que ela precisa de um homem e depende dele para amá-la, protegê-la, defendê-la e suprir suas necessidades. Entretanto, muitas vezes são esses homens que lhes causam medo, que as machucam, que as desrespeitam e que as agridem. A condição feminina não permite uma possibilidade intermediária. É-se mulher ou não. Ou ela escolhe viver nessa gaiola dourada, nega a luta pela igualdade e enfatiza que só o homem tem poder, liberdade para participar de questões políticas, sociais e culturais e deve ser mais valorizado no mercado de trabalho, ou ela vai lutar e buscar avanços e melhorias. Ou ela assume a causa, se liberta de sua gaiola dourada e quebra esse padrão, esse estereótipo e vai à luta, porque são essas as mulheres protagonistas que conseguiram muitos avanços para a classe feminina, que mesmo passando por muitas dificuldades e obstáculos, conseguiram muitas conquistas, ou ela vai passar adiante essa cultura patriarcal e criar os seus filhos da mesma maneira que foi criada, a menina como a bela e o menino como a fera. E o feminismo não é e nem deve ser algo tipo tamanho único. Pelo contrário, ele deve abranger a todos, não importa se é rica ou se é pobre, ou se é branca ou se é negra. As conquistas feministas devem valer para todas, independentemente de sua etnia, orientação sexual ou classe social. E a educação é uma grande aliada para quebrar esse padrão preconceituoso da sociedade patriarcal, que coloca o homem em uma posição de poder e liberdade enquanto a mulher é inferiorizada. E a educação pode ajudar a quebrar esse padrão. Uma educação inclusiva, que lute pela igualdade de direitos, para que as mulheres e os homens possam ocupar o mesmo espaço e tenham as mesmas oportunidades. A questão não é buscar direitos para que as mulheres se sobressaiam quanto aos homens, mas é estabelecer uma igualdade entre ambos. Nessa perspectiva, as mulheres protagonistas lutam por direitos e conseguiram grandes avanços para a classe feminina. Pois, embora ainda haja discriminação, preconceito e até mesmo violência contra a mulher, nós mulheres já conquistamos vários direitos. Hoje em dia, as mulheres já têm mais liberdade, estão ingressas na educação, no ramo político, musical, no mercado de trabalho e etc. Com mais luta pela igualdade de direitos e com a educação, reconhecendo e enfatizando
mulheres da nossa localidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo em trabalhos interdisciplinares, é possível dar às mulheres o reconhecimento que elas merecem, criar uma cultura de igualdade e formar uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse trabalho foi utilizado um método descritivo com a finalidade de analisar a trajetória feminina de lutas e conquistas ao longo de toda a história, a partir do conhecimento de biografias de várias mulheres e cursos que foram disponibilizados e realizados na Casa do Saber. Nós sabemos que as mulheres fizeram grandes ações e conquistas no passado, mas que não é valorizada por nossa sociedade, onde elas acabam se tornando invisíveis, e que para elas conseguirem seus direitos, elas foram e são oprimidas. A finalidade desse estudo é compreender a história por trás da história da mulher, que possa ser trabalhado e explorado em diferentes disciplinas e trabalhos no âmbito escolar. Por isso, a pesquisa será baseada em estudos de autoras como Angela Davis e Judith Butler, entre outros. Afinal, o que pensam as mulheres? Não só elas como pensadoras, mas outros que realizam trabalhos voltados a esse tema. Como parte do processo de construção desse trabalho, foram realizadas pesquisas e entrevistas com diferentes faixas etárias para a coleta de informações sobre o conhecimento do tema. Para a importância desse assunto, torna-se necessário o desenvolvimento de projetos escolares que envolvam o estudo da história dessas mulheres protagonistas. E com recursos digitais é possível que a divulgação desses projetos alcance mais pessoas. Os recursos digitais oferecem inúmeras possibilidades, como infográficos, vídeos e podcasts. Apenas com uma sociedade igualitária, com princípios éticos e justos, todos poderão caminhar felizes com fraternidade e comunhão. A partir das mídias digitais, divulgamos um poema com a temática Mulheres no canal do YouTube Aprender Infinity, que já tem cerca de 2.562 visualizações até o momento. Também construímos infográficos no Canva, tomada de notas no Trello. Iniciamos uma série de podcasts com a temática Mulheres Protagonistas. O nosso podcast Yes, we can! estará disponível nas plataformas digitais e no nosso canal do YouTube Aprender Infinity, convidando vocês para curtir, comentar e compartilhar nossos trabalhos.